Quero ministrar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você pegar o seu celular aí. Pega aí o seu celular. Liga a câmera frontal dele. Vai? Não acredito. Já ligaram aí? Câmera frontal? Amor, filma lá as meninas lá atrás. O que vocês estão vendo? Fala, gente, grandão. O que vocês estão vendo? Seus rostinhos lindos. E aí? O que você viu aí, Rafa? Você? O que você viu aí, Mateus? Maria, o que você viu? Gabriel. Bruninha, o que você viu? Você mesma. É isso mesmo. Essa é a resposta que eu esperava que vocês me dissessem. Vocês viram vocês mesmos. E a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite é: quem sou eu em Cristo? Você sabe quem é você em Cristo? Já parou para fazer essa pergunta? Já, Lívia? Já parou para fazer essa pergunta? Quem é você? Quem sou eu em Cristo? Se eu chamar alguém aqui agora e pedir para você se apresentar, Bruninha, se eu falar assim para você, Bruninha, quem é você? Fala, grandão. O que mais? Gabi, se eu falar para você, quem é você? O que você vai falar? O que mais? Carinha de 18. O que mais? Mais. Top. Vou perguntar para mais gente. Isa, se eu perguntar quem é você, o que você vai me dizer? Legal. Percebe que se eu perguntar quem é você, você vai me dizer seu nome, a sua idade, a cor do seu cabelo, o que você faz, aonde você mora, não é? É isso que você vai me dizer. Ou seja, o externo, aquilo que as pessoas conseguem ver, é aquilo que as pessoas podem enxergar. Mas Deus, Ele enxerga o interior. E o tema dessa ministração é: quem é você? Ou melhor, quem somos nós em Cristo? E é por isso que eu pedi para vocês ligarem a câmera do celular e para vocês olharem aí, para vocês se olharem. Porque muitas vezes a gente enxerga só o exterior, mas Deus, Ele enxerga o interior. Então a maioria de nós, quando eu fiz essa pergunta, falou que eu sou fulano de tal, eu tenho tantos anos, eu moro ali, eu sou dessa igreja, eu estudo em tal lugar. Não é assim? Galera, hoje, infelizmente, muitos adolescentes, muitos jovens se definem pelo que as pessoas enxergam. Pelo Instagram, pelo Facebook. Não, Facebook agora é só idoso, né? Enfim, pelas redes sociais, pelo que posta. Às vezes o cara tá passando por uma dificuldade, terrível. Uma dificuldade em casa, uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade na escola, mas está lá na sua rede social, postando sua vida, está mostrando que está um mar de rosa, que está tudo legal, que está tudo bem.
Só que essa pessoa não tem a coragem de chegar diante de Deus, ou de chegar para algum líder, para algum pastor e falar: meu, estou passando por isso. Sabe por quê? Porque as pessoas, na sua maioria, têm medo de expor a sua fraqueza. Não estou dizendo para você ir lá na sua rede social e postar lá um boleto que você tem para pagar, ou postar lá. Vocês não têm boleto ainda, né? A gente tem. Oh, meu pai. Não estou dizendo para você ir lá e postar na sua rede social lá que sua mãe brigou com você, que seu pai brigou com você. Não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Só que muitos de nós se preocupam em expor uma vida que muitas vezes não é aquela que a gente está tendo. Sabe, para a gente ser aceito, uma aparência. E aí, o que sobra para Deus é aquela parte que está toda esmagada. E que muitas vezes a gente não tem a coragem de chegar diante de Deus e expor isso. Mas antes de falar quem somos nós em Cristo, quem somos nós em Deus, eu queria rapidamente dizer quem não somos nós. Melhor, quem não é você. Beleza? Quem não é você? Antes de mais nada, deixa eu voltar no versículo base, que é 1 Pedro 2,9, que diz assim. Quem quer abrir? Se a Luísa quiser colocar também. (1 Pedro 2,9). Então, quem somos nós, tá? Quem somos nós? Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Esses somos nós em Deus. Mas vamos avançar. E aí eu quero falar rapidamente, antes da gente expor um pouquinho mais, quem eu não sou. Quem eu não sou? Queridos, você não é o que os outros dizem de você. Você não é o que os outros dizem de você. Lá em Isaías, no capítulo 43, no versículo 1, diz assim: eu o chamei pelo nome, você é meu. Não há rótulos, não existe rótulo sobre você. Você não é o que as pessoas dizem de você. Você é exatamente quem Deus diz que você é. Que é o que a gente já leu ali em cima. Você é povo exclusivo de Deus. Você também não é os seus erros. Não são os seus erros que definem você. Lá em 2 Coríntios, no versículo 5, no 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Queridos, inevitavelmente você vai pisar na jaca. A gente vai pisar na jaca. Vamos escorregar na banana, vamos fazer um monte de caquinha. Se você, não, Luan, eu sou santo, capaz que eu vou fazer. Você já está errando, porque você vai. A gente vai errar pra pega. Só que não é esse erro que te define. Sabe quando você erra e você se arrepende de verdade? Esse erro, quando você entrega para Deus e você se arrepende, já não existe mais nenhum tipo de condenação sobre sua vida. Deus, ele lança tudo no mar do esquecimento e fechou, morreu a nota. Por quê? Porque um dia alguém morreu por você, pregado na cruz, para fechar a nota. E hoje já não existe mais nenhum tipo de condenação sobre sua vida. Mas existe uma condição aí. Você precisa se arrepender verdadeiramente, entregar isso para Deus, se arrepender de verdade. Mas não é aquele arrependimento assim que, sabe, quando você erra e pede perdão para Deus, beleza? Fechou a nota. Só que daqui a pouco você está cometendo o mesmo pecado, cometendo o mesmo erro.
isso que quando você se arrependeu da primeira vez, não foi arrependimento, foi só remorso. Você também não é a sua aparência. O mundo lá fora, ele vai te rotular, ele vai nos rotular, né? Alto, baixo, bonito, feio, Zaqueu é bonitão, né, Lívia? Só um pouquinho? Ixi! Mais ou menos. Queridos, não é a sua aparência que vai definir você. Para Deus, lá em 1 Samuel, diz assim, ó: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Não estou dizendo aqui, tá? Porque eu sei que tem gente que gosta de dormir sem tomar banho. Não vou falar quem é. Não estou dizendo para você não se preocupar com a sua aparência, beleza? Você tem que andar bonito, você tem que andar cheiroso, beleza? Tomar banho, né? Acordar de manhã, lavar a cara, escovar o dente, bonitinho, né? Tomar um banho, tá? Então se preocupe com a sua aparência. Só que quando a gente vai se atentar nesse tópico aqui, hoje a gente vê uma preocupação excessiva com a aparência. As pessoas param tudo o que está fazendo e começam a idolatrar a sua aparência, se preocupar muito com a sua aparência, se preocupar no que as pessoas vão achar da tua aparência. Mas por favor, tá? Toma banho, fica bonitinho, cheirosinho, beleza? Mas não é a sua aparência que vai te definir, porque Deus, Ele vê o seu interior. Beleza. Luan, mas então quem sou eu em Cristo? Quem somos nós em Cristo? Aqui é um ponto crucial, tá? Lá em João, capítulo 1, vai dizer assim: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então a primeira coisa, que nós somos o quê? Filhos de Deus. Quando? Vou ler de novo, tá bom? Mas todos quanto o receberam. Quem? Jesus. Todos quanto o receberam. Todos quanto declararem que Jesus é o Filho de Deus. Isso é um ponto crucial, ou seja, nem todo mundo é chamado Filho de Deus. E eu imagino que aqui todo mundo é Filho de Deus, certo? Você é amado incondicionalmente. Lá em Romanos 8, 38 e 39, vai dizer assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós somos filho de Deus, somos amados incondicionalmente. Não existe condição para Deus te amar. Não existe. Mesmo que você ainda não seja filho de Deus, que não é o nosso caso, porque todo aqui nós já declaramos que o Senhor, que Jesus é o nosso Senhor. Nós somos nova criação. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas
já se passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Você está em Cristo? Está em Cristo? Então, fechou. A partir do momento que você declara Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entregou todas as coisas diante dele, se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados, eis que todas as coisas já se passaram, e tudo, as velhas coisas já se passaram, e tudo se fez novo. Você também é mais que vencedor. Isso aqui o Juliano fala bastante, né? E aí, vencedor? Será que ele está assistindo? Lá em... Cadê? Lá em Romanos 8,37 diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então você já é vencedor. Sabe quando alguém fala para você que você é um vacilão, que você não é nada, que você, sei que você está fazendo não tem nada a ver, você não vai chegar em lugar nenhum. Isso é tudo mentira do diabo. Porque em Deus você é mais que vencedor. Está escrito na Bíblia, está escrito na palavra. Se está escrito na palavra, é verdade. É ou não é? É ou não é? Amém. Fiquei com medo agora. Luz do mundo e sal da terra. Nós também somos luz do mundo e sal da terra. Lá em Mateus, no capítulo 5, 13 e 14, vai dizer assim, ó: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Isso aqui, galera, é muito legal. O pastor Felipe uma vez me explicou isso aqui e me impactou pra caramba. Por que sal da terra? Por que sal da terra? Já parou para pensar nisso? Já? É que, Mateus, ele deve ter te falado também, né? Cara, isso daqui é fantástico. Quando você come alguma coisa salgado, o que dá? Sede. Então é esse sal que a gente precisa ser na vida das pessoas, esse sal que gera sede, entende? Você ser temperado, sabe, salgado mesmo, e você dá aquilo que você tem ao ponto dos seus amigos, da sua família, dos seus parentes ficarem cada vez com mais sede de buscar a palavra de Deus. Isso é top demais. Você é o sal da terra. Queridos, então toda vez existe muito mais coisa. A gente poderia ficar aqui a noite inteira falando quem nós somos em Deus. Teria muita coisa para a gente falar. Mas entenda uma coisa: quando vir uma voz, seja uma voz externa, sabe, alguém falando, ou uma voz interna, o capiroto mesmo vir na sua cabeça e querer te acusar, entenda isso: que se você entregou a sua vida para Deus, que se você entregou a sua vida para Jesus, você é luz do mundo e sal da terra. Você é mais que vencedor. Você é nova criação. Você é amado incondicionalmente e você é filho de Deus. Esse é você em Cristo Jesus. Se você realmente entregou sua vida para Jesus, se você realmente se arrepende dos seus pecados. Eu ouvi uma frase muito legal, já faz um tempo, que diz assim, que a gente precisa se arrepender dos nossos pecados pelo menos um dia antes da nossa morte. E aí? Você sabe quando você vai morrer? Então se arrependa dos seus pecados todos os dias.
Todos os dias. A gente foi num velório. Ontem, né? Ontem nós fomos num velório. Um amigo nosso, que a gente já estava um tempo sem se falar por conta da correria, do dia a dia. Ela, na verdade, ela é muito amiga da Lilian, a esposa do rapaz. E já fazia um tempo que a gente não se falava, né? Não por nada, mas por conta da correria mesmo. E ontem eu abri o Facebook, eu uso o Facebook ainda. Eu abri o Facebook e estava lá, luto. E ele faleceu. E aí a gente falou, caramba, morreu do nada, né? E aí depois a gente ficou sabendo que não foi do nada, ele já estava internado já fazia um tempo, ele estava com uma doença, né? E Deus recolheu ele. E aí eu estava conversando com a Lilian e eu falei assim para ela, poderia ter sido qualquer um, inclusive a gente. Então a gente precisa estar preparado para esse momento. Quando o dia chegar, quando esse grande dia chegar, que é o dia em que nós vamos nos encontrarmos com Deus, como que está a tua vida? Como que está? Está tudo legal? Está tudo certo? Nossa, Luan, mas essa é uma palavra muito forte, porque eu não estou afim, né, de morrer. Não, mas ninguém está. Só que um dia vai chegar e a gente precisa se arrepender dos nossos pecados todos os dias, entregar diante de Deus. Vamos pecar todo dia. Pede para o Senhor te lembrar, Deus, sabe? Quando você for ter o seu momento com Deus, Deus, talvez você não esteja lembrando, mas onde foi que eu errei hoje? Me mostra. Espírito Santo, me mostra. Como é que está a nossa conta aí, Deus? Tá beleza? Tá fechada? Para a gente finalizar, falei que não ia me estender muito. A sua identidade, ou melhor, quem é você para Deus, não está definido no que você faz, tá? Não é o que você faz que vai te definir quem você é em Cristo. O que vai definir a sua identidade em Deus é a quem você pertence. Você precisa ter isso muito claro no teu coração. Quem você pertence? Você entregou sua vida para Jesus? Luan, entreguei. Luan, não entreguei. Verdadeiramente não entreguei. Porque isso é difícil isso, mas existem muitos crentes, muitos cristãos que vêm na igreja a vida inteira, mas nunca entregaram verdadeiramente sua vida para Jesus, sabia? Tá aqui, vem, louva, adora, show de bola, mas aquele sentimento no coração, sabe, de realmente entregar e não fazer uma oração apenas da boca para fora, talvez nunca tenha feito, nunca tenha realmente entregue a vida para Jesus de forma verdadeira, de forma genuína. Talvez seja o seu caso essa noite, talvez sondando aí o seu coração, sondando a sua vida, talvez você nunca tenha feito de forma verdadeira, assim, quando bate no coração, talvez você tenha até falado da boca para fora, mas o seu coração talvez não tenha queimado por isso. Se eu imagino que não, mas se por um acaso esse seja a sua causa essa noite, você tem a chance, a oportunidade de abrir o seu coração. E talvez a sua vida não esteja muito legal com Deus. Talvez aí você tenha pisado na jaca, talvez você tenha andado longe dos caminhos. E eu não digo longe dos caminhos dias, mas talvez hoje, sabe? Hoje, talvez você tenha dado uma vacilada e tenha caminhado longe do caminho. Se esse foi o seu caso, você também pode ter a oportunidade de se reconciliar com Deus hoje. Não sei como foi a sua semana, não sei o que você pensou durante essa semana, não sei o que disseram para você durante essa semana que talvez tenham baqueado a tua fé. E aí, como é que tá?
Yahvé Shammah, Deus presente.